Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma alegria essa oportunidade de divulgação do Espiritismo, pedindo ao nosso Mestre Jesus que nos abençoe hoje e em todos os dias de nossas vidas. Vamos falar de caridade a si, ao outro, de autocuidado, de cuidar do outro. Nós estamos vivendo momentos de muitas crises sociais, econômicas, políticas, sanitárias, educacionais, morais. Isso causa muito estresse e cada pessoa enfrenta o estresse de uma forma diferente. Por isso, precisamos ir além da tolerância, precisamos desenvolver a compreensão. Afinal, o que me incomoda no outro é o que eu preciso trabalhar em mim. O outro é um espelho que reflete quem eu sou. E para fortalecer os nossos vínculos, nós precisamos fazer pequenos cuidados de proteção uns aos outros, de carinho. Tem, falando em crise, aquele pequeno poema muito conhecido. Assuntos difíceis treinam a mente, exercícios difíceis treinam o corpo, pessoas difíceis treinam o coração, tempos difíceis treinam o espírito. Por isso é muito importante prestar atenção no que estamos fazendo, falando, de que forma. O Papa Francisco, no Sínodo aos Bispos, em 2018, comentou a cura do cego Bartimeu, que está lá no Novo Testamento do Evangelho. Então, é uma passagem de Marcos, no capítulo 10, versículos 46 a 52, onde lemos: Entretanto, chegaram a Jericó, Jesus e os discípulos. Quando mais tarde Jesus e os discípulos deixavam a cidade, seguia-os grande multidão. E aconteceu que um pedinte cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado junto à estrada, ouvindo dizer que era Jesus de Nazaré, que passava por lá, né? E aí ele começou a aclamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas o repreenderam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse às pessoas próximas a ele: chamem-no. E aí trouxeram o cego e Jesus lhe pergunta: que queres que te faça? Quero ver. Jesus curou Bartimeu. E a partir de então ele seguiu Jesus por toda a sua caminhada. E comenta o Papa Francisco: o Bartimeu estava sozinho na estrada, longe de casa e sem pai, não era amado, estava cego e abandonado, não tinha ninguém para ouvi-lo. Jesus ouviu seu grito e, quando o encontrou, deixou-o falar e então o curou. É um exemplo magnífico para todos nós que precisamos desenvolver a caridade do ouvir com amor e paciência. Jesus foi ao encontro da necessidade de Bartimeu, perguntando: o que você quer? Nós também precisamos ir ao encontro dos anseios, das necessidades do outro, sem impor as nossas vontades, apenas perguntando o que ele e ela quer que façamos, o que ele e ela quer que precisa, né? O que eles precisam. E a caridade para conosco? Nossa vida está difícil, a convivência está difícil, a forma como convivemos com o outro reflete a forma como convivemos conosco. Então, podemos também refletir: de que forma nos tratamos? Nós respeitamos os nossos limites? Conhecemos as nossas fraquezas? Como lidamos com as nossas emoções? A raiva, o medo, a tristeza? Que significado damos a essas emoções? Que significado damos a
a dor. Quando nós entendemos a dor, ela se torna o nosso personal training, a nossa mestra, a nossa professora, e aí conseguimos enfrentar melhor as dificuldades que surgem em nossa vida e aprender mais depressa o recado que elas nos trazem. Porque tudo tem um propósito maior. Ou seja, qual é esse propósito maior? A nossa evolução espiritual. Tendo em mente que somos espíritos imortais e que estamos numa longa jornada evolutiva. Evoluir é consequência de cuidar bem do corpo e do espírito. Cuidar do corpo é cuidar do que é material, desse corpo físico, cuidar do planeta, até das finanças, é a saúde financeira. E cuidar do espírito é cuidar do psíquico, que envolve o intelecto, as emoções, os sentimentos e também espiritualidade, a nossa ligação com o divino, seja o divino transcendente, o Deus criador de tudo, e o divino imanente que está dentro de nós. Então, cuidar do espírito é ter autocompaixão, autoacolhimento, principalmente nos momentos difíceis, sem crítica, sem alimentar culpa, sem exigência exagerada, dando um passo de cada vez, sendo pacientes e gentis conosco. É também reservar momentos de lazer, de relaxamento, buscar leituras edificantes, músicas e filmes que nos tragam elevação espiritual. Meditar também ajuda nesse cuidado do espírito, porque nos leva ao autoconhecimento. E praticar a oração e o evangelho no lar, que desenvolvem a nossa espiritualidade. Então, a saúde envolve tudo isso. O bio, que é o corpo físico, o psíquico, intelecto, emoções, sentimentos. O social são os relacionamentos. O espiritual, desenvolver a nossa espiritualidade. O financeiro e o ecológico, ou seja, a saúde é tudo isso, é uma saúde. Devemos buscar ter uma boa saúde integral, como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, cuidar do corpo e do espírito. Em 2011, a ONU, Organização das Nações Unidas, instituiu o dia 24 de julho como Dia Internacional do Autocuidado, e a Organização Mundial de Saúde declarou os 7 pilares do autocuidado. Quais são? Buscar informações confiáveis, desenvolver hábitos de higiene, fazer atividades físicas regularmente, ter uma alimentação balanceada, restringir o tabagismo, a bebida alcoólica, conhecer o corpo, prestar atenção aos sinais estranhos e utilizar os remédios de uma forma responsável. Então, estar bem consigo leva a estarmos bem com o outro, a termos bons relacionamentos, a termos saúde social. Em 1938, foi feito um estudo com vários pesquisadores de universidades sobre o que torna as pessoas felizes. Então, eles analisaram 700 estudantes e moradores de um bairro pobre dos Estados Unidos. E esse estudo, que começou em 1938, se estende até hoje. Já passaram por essa pesquisa 4 diretores. Hoje são 1.000 homens e mulheres, filhos daqueles primeiros participantes que continuam a ser estudados. Então, são mais de 80 anos de estudo, fazendo acompanhamento do estado físico e psicológico. Qual a conclusão a que eles chegaram? Que o que causa felicidade são bons relacionamentos. Então, desenvolver bons relacionamentos.
significa desenvolver a empatia, entender o outro, o que ele sente, como ele pensa, ser um bom ouvinte, ter paciência, compreensão, alteridade, então não julgar, aceitar que somos tão diferentes uns dos outros, cada um tem o direito de ser como é. E isso nos leva a ser bons observadores para ajudar e aliviar. Enfim, né, ter sensibilidade para entender o sofrimento do outro. Isso é ser empático, é colocar-nos à disposição. E também para desenvolver bons relacionamentos, envolve a cordialidade. Então, é a gentileza, a simpatia, a solicitude, olhar nos olhos com brandura, sem julgamento. Jesus nos deixou, né, esse exemplo de empatia e cordialidade no encontro com o cego Bartimeu. Allan Kardec também nos ensinou que fora da caridade não há salvação. E a caridade envolve essa caridade para com o outro e para conosco. Para a caridade para com os outros é que nos leva a ter esses bons relacionamentos que, por fim, revertem em prol do nosso próprio bem-estar. Agradeço a atenção dos que aqui estão e pedindo a Jesus que nos ampare a cada dia de nossas existências, que abençoe nossos lares, nossos familiares. Que assim seja.